Glória a Deus. Boa tarde, amada igreja, paz e graça seja com todos nós. Amém. Glória a Deus. Louva a Deus por estarmos aqui hoje reunidos mais uma vez para o nosso estudo, sábado, que tem sido uma bênção. Amém. Glória a Deus. Tenho recebido algumas informações sobre o nosso estudo, o qual muita gente tem questionado muitas coisas. Eu sei que há muitas respostas que ainda não podem ser dadas, têm que ser dadas à medida que nós vamos dando o estudo, para você entendê-las, porque se eu vou falar uma coisa mais à frente, você poderá ficar confuso. E nós vamos ver pela palavra de Deus que não poderá haver confusão, porque muita confusão já existe, ou tem existido até aqui, porque muita gente pensa ou fala adiantadamente e depois erra o alvo. Amém? Louva a Deus. Primeiro quero voltar a reinformar todas as pessoas, todos os irmãos que nos estão a ver em direto, que nós iremos ter o nosso culto amanhã novamente online. Eu tinha anunciado, provavelmente poderíamos ter culto em direto, ou seja, presencial, amanhã aqui na nossa igreja, e fazemos o culto de Santa Ceia presencial, mas por ordem do governo foi ainda dado mais um tempinho de espera até dia 31 de maio. Então, meu querido, não perca, não venha amanhã para a igreja, porque amanhã nós não estaremos aqui, domingo, para fazer o culto em direto, mas vamos ter um culto online. Então prepare o seu pão, o seu vinho, porque amanhã vamos todos fazer a ceia do Senhor na sua casa. Glória a Deus. Não é uma bênção? Já pensou irmos todos cear à sua casa? Todos nós vamos cear, todos nós vamos estar juntos, em espírito e em verdade. E glória a Deus por este estúdio renovo, que hoje nos leva a todo lado. Hoje conseguimos estar a tomar a ceia aqui em Portugal, conseguimos estar a tomar a ceia no Alentejo, conseguimos tomar a ceia em Castelo Branco, como se Portugal e Castelo Branco não fossem portugueses, mas eu estou a brincar. Mas também estamos a chegar ao Brasil, estamos a chegar a Moçambique, estamos a chegar à França, a Itália, várias partes do mundo estamos a cear ao mesmo tempo. Glória a Deus. Não é uma bênção? Glória a Deus. É muito motivante. Amados, então está novamente informado, não haverá culto aqui amanhã na Igreja Cristã do Renovo às 10 da manhã presencialmente, amém? Mas teremos culto na mesma às 10 horas online no nosso Facebook ou até no YouTube, amém? Glória a Deus. Amados, vamos dar continuidade então ao nosso trabalho, que ficou aqui com certeza muita gente empolgada e todo desejoso de aprender um pouco mais. Amém? Até eu. Amém? Glória a Deus. Amado, deixe-me lembrar novamente, aqui um bocadinho atrás, recuar um pouquinho. O Senhor Jesus deixou uma orientação para as estações. Quem se lembra que eu falei? Nas estações. Hoje é muito importante nós entendermos as estações, o momento que estamos a viver. Lembra-se que eu falei no verão, na primavera, no outono e no inverno. Ora bem, quando nós estamos a falar destas épocas, o Senhor nos deixou uma estação para nós vermos que a figueira florescerá quando ela der os seus frutos, quando ela tiver a dar os seus rebentos, então é porque já está vindo o verão. E isso o Senhor nos deixou para quê? Para nós olharmos para Israel. Israel é a figueira e nós temos de estar atentos a ela, porque de lá vêm todas aquilo são as informações bíblicas. Para isso nós precisamos de alguma forma buscar informação, e quando eu orava ao Espírito Santo de Deus, Deus falou claramente lá para eu ler em Mateus 24, versículo 15, para nós olharmos para aquilo que era um acontecimento importante. E vamos ler o que é que o Senhor fala lá, claramente no Mateus, versículo 15, 24, 15. Mateus 24, 15 diz assim: pois quando vires que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, veja o que é que está escrito lá, quais são as desolações que o profeta Daniel irá de alguma forma falar, e qual foi a revelação que o profeta Daniel recebeu do anjo, quando o anjo lhe apareceu para lhe dar grandes revelações. Vamos ler, abra a sua Bíblia em Daniel agora então, novamente, e vamos ler aqui algumas partes da palavra de Deus que é muito importante. E versículo 10 diz assim, 10 versículo 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele está a falar de que povo aqui, amado? Qual é o povo de Daniel? O que é que Daniel estava a clamar no versículo 9? Ele estava a clamar pelo povo de Israel, o seu povo. Amado, nós somos povo de Deus, mas somos gentios. Ele estava a falar do povo de Deus, que são os judeus. Então nós temos que perceber que aqui há um momento muito claro. Separarmos novamente as coisas. De Israel vêm as notícias, mas aqui Daniel está a receber a revelação do seu povo, é para o seu povo. Concorda comigo ou não? Olha, eu volto a repetir. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo.
Amém? Ao teu povo. Eu pergunto, você é judeu? Se você não é judeu, você é gentil. Então você não é o povo dele. Você, na verdade, sabe o que é? Você é um escolhido. Uma coisa é o povo, outra coisa é o povo de Deus, outra coisa é o escolhido. Eu já expliquei isso lá atrás. Uma coisa é a nação Israel com o seu povo, que é o povo de Deus. E outra coisa é o povo escolhido, o povo chamado. Eu fui chamado pelo seu nome. E você também foi. Amém? Eu penso que já expliquei isso lá várias vezes, para que as pessoas perceberem muito bem, que nós temos que separar muito bem quem é quem. Você é uma pessoa, se você é como eu, um judeu, é um gentil. Se você é judeu, então você faz parte daquilo que é o povo de Deus. Mas isso é um assunto que eu já expliquei lá atrás. Vou tentar aqui explicar agora aqui alguma coisa mais. Agora veja bem, voltando a repetir novamente isso, diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Não era para aquele momento. Ele estava a falar de outro momento. Amém? E diz assim, e falando, no versículo 15, e falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me nos lábios, então abri a minha boca e falei dizendo: aquele que estava em pé em diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e nem fôlego em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Quem era? Era uma aparência de um homem, era um anjo. O anjo tocou-lhe novamente, ou seja, ele estava sem força, ele ficou completamente todo, sabe assim, desconcertado, sem ânimo, sem nada, porque a voz era tão forte, estava a ter uma visão tão forte, um discernimento tão forte, que ele ficou sem força. Imagina quando nós estamos aqui a pregar, muitas vezes eu fico sem força, fico cansado da presença de Deus, é tão grande, tão forte, que a glória de Deus é tão, que eu tenho que parar, eu tenho que me aquietar, porque é muita pressão, Agora, veja bem, aqui estava exatamente Daniel, aqui, sem força nenhuma. Então tocou-lhe o anjo e o fortaleceu, e disse, no versículo 10:19, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? Olhem para mim. Amado, ontem eu estava na minha casa, no meu aposento, estava orando ao Senhor: Senhor, eu preciso de ter mais revelação, eu preciso ter mais entendimento, eu preciso ter mais conhecimento. Os irmãos não imaginam o cansaço. A minha esposa própria percebeu que eu estava muito cansado. Claro que fisicamente estou cansado, mas este cansaço é espiritual. E sabe, deixe-me aproveitar esta oportunidade para lembrá-lo que você está cansado, está desanimado. Você que está de alguma forma assim, sem forças. Você sente assim uma canseira. Você sente assim como para reagir, ter que fazer uma grande força. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Quero fortalecer o teu coração. Quero fortalecer agora a tua mente, o teu espírito. Quero restaurar agora o ânimo e a força do Senhor, a alegria do Senhor no teu coração, para que tu possas ouvir, e ouça com atenção, para que tu possas ouvir o que o Espírito vai falar agora à igreja. Oro para que em nome de Jesus se abram os olhos do teu entendimento. Oro para que em nome de Jesus se abram as janelas do teu Espírito. Oro para que em nome de Jesus haja o coração pronto para receber a palavra de Deus. Amém? Amém? Daniel estava num momento fraco, frágil, cansado, mas quando o anjo lhe tocou na sua boca, ele ficou novamente restaurado. E agora, ouça o que é que começa a falar aqui Daniel, o anjo. E ele disse, 10:20, Daniel 10:20. E ele disse, sabes porque eu vi a ti? Uma pergunta. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registado nas escrituras da verdade.
e ninguém há que me anime contra aqueles que senão Miguel, o vosso príncipe. Ouça com atenção. O anjo falou aqui uma coisa a Daniel. E é uma coisa que nós temos que começar a ler. Daqui para a frente vamos ler aqui muitas coisas, irmãos, que precisamos pouco a pouco ter revelação delas. E ele fala aqui, antes de entrar no império do medo, ele fala primeiro no império, que está aqui escrito, da Grécia e da Pérsia. E diz assim, versículo 20 outra vez. E ele disse, sabes porque eu vi a ti, Daniel? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aleluia. O que é que isto quer dizer? Você está pronto para ouvir? Eu também estou pronto para ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Aqui estava o anjo a falar das coisas que ainda não estavam a acontecer, mas iriam acontecer. E o que é que ele já estava a prever? Ele estava a prever exatamente que iria haver uma guerra. Iria haver o que se levantou, chamamos nós, os persas. Amado, a palavra de Deus fala em estações. E a palavra do Senhor fala claramente aqui no Daniel 11, dizendo assim, eu pois no primeiro ano de Dário o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E tornando-se forte para as suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Aleluia. Ei, meu Deus. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer tudo isto? Amados, estamos a entrar agora no momento em que o Senhor está-se a alinhar com a palavra profética. O Senhor está a começar a mostrar a Daniel e a falar a Daniel daquilo que há de acontecer nos dias de hoje. Porque você há de ler que aqui antes do versículo, antes do 10:1, olha o que é que está escrito no cabeçalho da sua Bíblia. Os acontecimentos dos últimos dias. Daniel estava a receber instruções naquela altura dos últimos dias, que são estes que nós estamos a viver. Agora, nós precisamos de olhar e contabilizar todas estas guerras. Nós precisamos de entender que aqui está a falar, como vocês devem imaginar, a Pérsia talvez pode ser para si estranho, mas a Grécia não é estranho para si. A Grécia é um país europeu. Concorda comigo ou não? A Grécia está na Europa. A Grécia não está fora da Europa. Estamos aqui a trabalhar algo muito, muito perto de nós. 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua prosperidade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado, ouça com atenção, e passará a outros que não eles. Amado, estamos a falar de quem? Estamos a falar do quê? Estamos a falar exatamente de que estação? Que época? Amém? Os irmãos estão a perceber? Estão a entender que nós estamos a entrar numa dimensão de grande revelação, que precisamos estar muito espertos e atentos a tudo o que está aqui escrito. Ai, apóstolo, mas isto é muito simples. É? Eu ainda não acabei tudo, mas deixo só para ajudá-lo um bocadinho, para mostrar-lhe aqui algo muito importante. Daniel 12, versículo 9. A palavra do Senhor, 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim de todas estas coisas? Amado, Daniel estava a receber a revelação do anjo. O anjo estava a falar com ele e ele não entendeu qual seria o tempo desta estação. Os irmãos estão a entender o que eu te quero dizer? Os irmãos estão a entender a dimensão da revelação deste estudo para os dias de hoje? Deus tem falado muito ao meu coração para eu procurar, para eu buscar com muito fervor, com muita intensidade
a revelação para os últimos tempos. E quando eu comecei a ler isto, eu disse assim, bom, eu tenho que estudar melhor o livro de Daniel. Porquê? Quem é que me mandou ver o livro de Daniel? Jesus. Jesus disse, vão lá consultar a Daniel, que ele tem lá informações para vocês. Nós já lemos lá, lembram-se, Mateus 24, versículo 15. Lembrai-vos das profecias de Daniel. Aleluia. Agora no versículo 6, 11:6. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que estiverem trazido aquele que o gerou e o que fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela se levantará em um seu lugar, e virá com exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, 11:8. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até à sua fortaleza. Então o rei do sul se expressará, e sairá, pelejará contra ele, contra o rei do norte, e porá em campo uma grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada do seu coração e levará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Amado, nós temos aqui vários reis e vários impérios a cair uns atrás dos outros. Agora nós temos que ir atrás da história, quais foram os impérios que aqui estava já Daniel a falar do que ia acontecer, dos persas, dos medos, da Grécia. Nós temos que consultar quais foram já as guerras que houveram até aqui. Amém? Vamos continuar. Versículo 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência e de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará, e lhe fará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará que cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas, para a sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Está a falar de quem? Quem é este que está aqui a falar? Está a falar do diabo? Não, não está a falar do diabo. Ainda hoje não lhe vou revelar de quem é. Ainda hoje você não vai entender de quem eu estou a falar, porque eu preciso que você entenda pela revelação, para que você entenda quem está a dominar tudo isto. Mas não é o diabo. O diabo, claro, está por trás disto tudo, mas não é. A palavra fala muito claramente sobre um personagem que nós precisamos de entendê-lo, e ele está aqui espelhado nesta mensagem. Versículo 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Mais outro engano. E com os braços de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrados, como também um príncipe da aliança. Já viram? Deixe-me só aqui lembrar uma coisa. Destas coisas todas que tenho estado aqui a falar, destes personagens todas contra o povo de Israel, não lhe faz lembrar ninguém?
de alguém que veio com engano. Por exemplo, eu conheço um e já foi muito perto de nós, de mim, da minha era. Sabe qual é? Hitler. Hitler foi um personagem que matou muita gente. Foi um que dizimou muitos judeus. Mas eu não estou a falar ainda desse. Calma aí. Não pense que o Senhor escreveu aqui o nome de Hitler. Não, não. Este é um. Mas vou ter muitos mais para vos mostrar. Porque na verdade Hitler matou. Mas há outros que mataram ainda muitos mais do que ele. E eu vou mostrar isso pela história. Amém? Então é importante percebermos que aqui Daniel estava a receber uma revelação. Daniel estava a receber em sonho tudo uma revelação dada pelo anjo. Das coisas que haviam de vir. Ou seja, como vocês sabem, a morte que houve no mundo, neste momento na Europa, estamos a falar de uma guerra na Europa, estamos a falar perto da Grécia, estamos a falar muito perto de nós, não há assim tanto tempo, ela está aqui mencionada neste livro, e é neste livro que nós temos que entender os momentos e as guerras. Vou voltar a repetir no 25, 22, e com o braço de inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados também todo o príncipe da aliança, e depois do concerto, com ele usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também claramente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais, repartirá entre eles a presa e os desposos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Como vê, tudo por pouco tempo. Certo tempo. Lá atrás eu falei de semanas, 7 semanas mais 70 semanas. Eu fui falando por tempos. E como vocês estão a perceber, eu estou a ler os tempos. Cada tempo, cada momento que eu estou aqui a ler é um tempo, é uma semana. No calendário de Deus. Eu estou a falar de algo que é calendarizado, tudo bem organizado. Versículo 25. Versículo 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comeram os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal. Estão a ver? Estes 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal. E uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Porque ainda virá o fim, ou seja, ainda não é isso. Porque ainda vai vir o fim, e o fim ainda vai estar determinado. Então, toda esta maquinação, toda esta coisa, ainda não é o fim. Versículo 28. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez, como foi na primeira. Amém? Ou seja, já tinha havido uma guerra, já tinha vencido, já tinha voltado, e estava a voltar, e não era como a última. Alguém já tinha batalhado lá nesta terra. Amado, eu sei que tudo isto que eu estou a ler para si pode estar a parecer assim uma grande confusão. Mas onde é que ele quer chegar? Eu tenho que ler isto, eu tenho que passar isto por si, porque nós temos aqui um conteúdo de grande revelação. Nós precisamos de entender muito claro aquilo que está aqui escrito, porque é de grande, ouça, é de uma riqueza de conhecimento que vocês não têm ideia. Porque na verdade todo o alinhamento profético está aqui. As semanas que o Senhor fala aqui. Tem que falar das guerras, tem que falar dos momentos, tem que falar exatamente das estações, e nós temos que entender que estação estamos a viver, e ela está aqui no livro de Daniel. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você está a entender o que eu quero dizer? Então nós estamos aqui exatamente a trabalhar sobre essa parte. Então, falar ainda assim no versículo 30. Porque virão contra eles navios de Quinti, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a sua santa aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá
o que tiverem abandonado de uma santa aliança. E os braços serão colocados sobre ele e profanarão o santuário e a fortaleza. E tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança e com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo ele, mas ele está a falar de que povo? Que povo é este? O povo de Israel. Ele está a falar do povo de Israel. Ele está a falar do seu povo. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão e com eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Amado, aqui alguns são aqueles judeus que se vão converter. Eu acredito, creio piamente, claramente, que neste tempo será o tempo em que muitos judeus se vão converter. Eu vou parar por aqui, porque é importante você perceber que nós temos claramente aqui uma palavra muito clara, que estamos a entrar noutro tempo. E eu não quero entrar noutro tempo, quero ficar por aqui. Apóstolo, mas eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Amado, como eu já expliquei, isto é um estudo muito pesado, muito forte, e tem que ser pouco a pouco explicado aos irmãos. Então eu vou deixar agora, para você ficar remoendo, ouvindo, pouco a pouco, aquilo que eu falei aqui, porque é importante no próximo estudo nós darmos continuidade e perceber exatamente o que é que o Senhor nos quer mostrar neste tempo. Amém? Glória a Deus. Eu quero me despedir agora com os irmãos. Você que está na sua casa, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e orasse consigo agora. Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer por este tempo de ensino tão poderoso que nos destes. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Oro, Paizinho, para que em nome de Jesus tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações, que o diabo não venha roubar. Passas, Pai, nos ajudar a instruir, a entender melhor a tua palavra. Que nos possas ajudar, Senhor, a clarear todo o nosso entendimento para podermos perceber a tua palavra sobre Daniel. Senhor, nós sabemos e já ouvimos pela tua palavra que tu estás a nos acreditar a entender os tempos que estamos a viver. Pai, oro para que em nome de Jesus tu nos possas ajudar, Senhor, a ter a revelação, o entendimento. Guarda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento para ouvir a tua palavra. Ajuda-nos para ter entendimento, assim como Daniel orou e falou contigo, Senhor, o que queres falar para este tempo do fim. Pai, oramos para que em nome de Jesus tu nos possas ajudar, Senhor, a ter entendimento para nós podermos ter, Senhor, uma voz muito clara do teu Espírito dentro de nós, para podermos ter a interpretação da tua palavra. Aleluia, glória a Deus, amém, amém e graças a Deus. Você ouviu esta mensagem, você leu, ouviu, então possa ouvir e tornar a ouvir e ouvir até você entender, porque sei que nós na próxima reunião vamos ter com certeza mais coisas para ver, amém? Glória a Deus. Eu quero me despedir de todos vocês, dar um glória a Deus, um bem forte, você possa de alguma forma ser edificado com esta palavra, você possa estar entendendo que estamos a viver o tempo de Israel e a vinda de Jesus. Amém? Um grande beijo bem forte do teu coração e até sempre. Deus abençoe. Deus abençoe.